Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus, estamos começando mais um podcast. Deus abençoe você que tem estado conosco, todas as noites aqui nesse canal. E já a gente pede para que você continue compartilhando, fazendo essa mensagem chegar a mais pessoas, seguindo, compartilhando o link em grupos para as pessoas próximas de você. Quando você faz isso, o YouTube entende e seleciona e manda o nosso trabalho para mais pessoas. Hoje a gente está recebendo aqui o nosso irmão em Cristo, nosso amigo, nosso brother de Guará, Fabiano. Fabiano, muito obrigado por ter aceitado esse convite. É um prazer receber você aqui. É uma grande honra estar aqui, fazendo parte, apesar de ser de Guará. Agora você me conhecer de lá, mas eu sou nascido e criado aqui em Lorena. Quando eu casei, eu fui para lá. Então, até os 30 anos eu morei aqui. Tem raízes aqui, então? Tem. Me formei aqui na Faculdade Teológica da Assembleia de Deus, Ministério de Belém, ali na 21 de abril, se não estiver enganado a rua ali. Se não for a paralela, é a principal. Depois, lógico, me formei em administração e um dia eu fui fazer Faculdade Teológica. E fiquei lá fazendo Faculdade Teológica com meus amigos. Lá eu conheci Tiago Brígito, lá eu conheci Paulinho, umas pessoas que me ajudaram a chegar até aqui. E o Fabiano? Quem que é Fabiano? Fabiano nasceu na igreja, se converteu, veio do mundão, conta pra gente. Eu me converti já, com uma idade, eu me converti praticamente com 30 anos, para melhor dizendo, ou até menos que isso, 27 e pouco. Eu tenho um primo, o nome dele é Fabrício, e certa noite eu fui usuário de droga por 10 anos. Então, assim, já que é para falar, vamos lá. Então, eu fui usuário de droga por 10 anos e um dia, uma certa noite, eu fui na casa desse meu primo. Quando eu cheguei lá, ele estava de joelho na cama, estava ouvindo Diante do Trono, e eu cheguei para me abastecer. Ele disse que não estava mais nessa pira e ele já estava 2 anos longe de casa. E aí ele me apresentou Diante do Trono. Eu lembro que ele me deu um DVDzinho, um CDzinho, levei para casa. E eu fiquei curioso pela conversão dele, o que ele estava vivendo, aquele barato que ele estava vivendo, aquela loucura dele. E eu falei, eu quero viver isso. e eu falei, bom... Você foi constrangido pelo que ele estava vivendo. Pelo aquilo que ele estava vivendo, pela alegria que ele estava vivendo. Ele curtia com você no mundão também. Sim, na verdade. E aí ele falou, cara, agora o meu barato é um livro preto, e é isso aqui. Aliás, eu estou orando por você e tal. E eu saí constrangido naquela noite. E aí depois Deus foi atraindo para as pessoas, e quando eu vi, eu já estava dentro da faculdade teológica. Eu lembro que na faculdade teológica eu não tinha denominação. As pessoas se apresentavam sempre que chegava uma professora ou um professor novo. Eu sou da denominação tal, eu sou da congregação tal. Eu dizia que eu era do catolicismo, enfim, da renovação carismática, mas nem era praticante. Mas eu estava dentro da faculdade teológica. E eu falei, eu tenho uma Bíblia e... Mas nasceu dentro de você esse desejo de aprender mais de Deus, de conhecer? Como é que funcionou? Cara, na verdade eu sempre tive esse desejo. Eu não era praticante, eu vim da renovação carismática, eu vivia essa espiritualidade, eu vivia essa religiosidade, eu vivia essa questão, mas eu não era praticante. Porém, para viver aquilo que eu desejava e que estava me atraindo, eu precisava dar uma disfarçada. Porque, na verdade, os 2 primeiros anos na minha faculdade eu falava que fazia filosofia e não fazia teologia. Porque as pessoas que me rodeavam não tinham essa noção. Então, praticamente, eu omitia a informação. Um dia, o pastor Rocha, que é da Batista, do senhor Éder Bilota, ele pegou e me deu um livro, Testemunho de Jesus Sem Medo. E aí teve um congresso aqui em 2010, ou em 2009, não me lembro mais ou menos, que foi no comercial. E eu lembro que um rapaz pregou lá e eu acabei aceitando Jesus naquele congresso promovido pela Assembleia de Deus, já aluno da Assembleia de Deus. E aí eu comecei a estudar. Eu lembro que eu dizia assim, um dia Jesus vai me usar nisso que eu estou estudando hoje, que eu estou estudando hoje, no futuro eu tenho certeza que ele vai me usar. Sim. E assim foi toda minha trajetória. Eu congreguei aqui em Lorena, nascido e criado em Lorena, visitei a Igreja da Restauração, fiquei lá com eles, fui líder de jovem da Igreja do Fernandinho, já até deixo o meu abraço aqui da Bispa Rose. Nós convivemos
E aí um dia, prove a Deus nos levar para Guará. E lá eu acabei ficando junto com a minha esposa e minha família. Estou até hoje lá. Hoje eu sou diácono da Assembleia de Deus, lá do Ministério do Belém, na sede. E sou o segundo junto com o Tiago Monteiro, que também já manda o meu abraço. E se não mandar, ele me bate depois, né? Então hoje nós chegamos lá. Então assim, eu creio muito na palavra de Deus. Eu acredito que ela pode transformar vidas, né? E hoje você vive aquilo que você um dia pediu em oração, né? Que é de repassar aquilo que você estudou e passou tempo. Sim. Que eu nem tinha noção na época. Uhum. No primórdio a gente nem tem. Foi Deus despertando você também, né? Te preparando para... A Bíblia diz que é Ele que nos atraiu, né? Sim. Eu não queria. Tanto é que um tempo depois eu me vi no bairro de Santa Luzia com um bumbo, com a bandinha da Assembleia de Deus que eu tanto odiava. Pela manhã, no domingo, passando na porta da minha casa, cantando um hino da harpa, aquela coisa chata para mim naquele momento. E aí um dia o maestro Marquinhos chegou e falou: Fabiano, toque o bumbo, nós vamos tocar aqui, vamos fazer um evangelismo pela manhã. E eu me vi lá e aquilo marcou minha vida. Falei, outrora eu criticava e agora eu faço parte desse corpo maravilhoso que é o cristianismo, né? Uau, esse é o poder do evangelho, né? Sim, mudar vidas, mudar mentes, né? Transformar corações. Ele muda. E aí, quando eu estava na faculdade teológica, me proporcionou fazer essa literatura que vocês estão vendo aí, a acomodação sai da zona de conforto, que eu agreguei nela. Eu tinha necessidade de levar o evangelho para dentro das empresas, só que eu não conseguia levar da forma que a gente vive dentro da igreja. Então eu consegui mesclar a administração e a faculdade teológica. O TCC da faculdade teológica se transformou, unido com a minha formação profissional, nessa literatura que é a acomodação, sair da zona de conforto espiritual, familiar e profissional. Uau! A gente precisa te trazer para um dia falar a respeito Com certeza, né? Será um prazer. Hoje a gente está com um tema aqui que é bastante polêmico, né? Ou sim. Visto de uma forma polêmica por alguns. A religiosidade mata. Fabiano, e aí? A religiosidade de fato mata? Bom, para a gente poder falar desse tema, eu separei aqui, né? Eu não tenho tanta memória, mas eu separei um texto que está lá em Tiago, capítulo 1, que vai dizer e já vai responder isso para nós. Na verdade, gente, a gente precisa entender, quem está nos ouvindo agora, isso é um ponto de vista, tá? É um ponto de vista que nós vamos trazer à tona para que vocês possam refletir. Mas para mim, a religiosidade, que é, né, oriunda ou surge da questão da religião, e essa nós estamos falando em off aqui, que a religião é o ato de religar a Deus. Sim. E a religiosidade é a prática disso. Então eu tenho a religião que me liga a Deus, um ser supremo, seja lá qual for, e a religiosidade é a minha prática. O budista tem a sua prática religiosa, o muçulmano tem a sua prática religiosa, e nós temos a nossa prática religiosa. É que, como falávamos, surge esse peso da religiosidade no sentido de que um santarrão, ou aquele que fala e não vive, né? Prega e não vive, como a gente costuma dizer. Mas se a gente for entender se ela mata, quem decide é a pessoa que ouve. Sim. Então nós vamos fazer com que eles reflitam isso. Bom, no texto de Tiago, na Epístola Universal, na verdade de Tiago, no seu capítulo 1, no versículo 27, já responde, no 26 e 27 eu vou ler. Se alguém entre vós cuida de ser religioso e não reflete ou não refreia sua língua, antes engana o seu coração. A religião deve ser vã, ou é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, está em visitar o órfão e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, este versículo para mim responde, se nós vamos ficar aqui 2 horas falando, 3 horas falando, responde a nossa dúvida. Ela mata ou ela não mata? Ela mata no sentido assim,
se eu trouxer ela para dentro, porque eclésia e igreja é para fora, chamados para fora. Quando eu olho para esse texto e ele diz para mim, olha, a religião pura é ajudar o órfão, então ele está dizendo assim, é um cara sem pai. Então é uma pessoa que não está dentro. Porque quem está dentro do convívio, da igreja, do social, já entende que ele tem um pai, que ele não é mais órfão, que ele não é criatura, agora ele é herdeiro. Para ser herdeiro ele precisa ser filho, então agora ele é herdeiro. Quando eu olho para o texto e ele fala cuidar das viúvas, alguém que perdeu. Então tem uma tipologia aqui, eu tenho algo que reflete esses hoje que estão fora, que estão longe. Mas quando a religiosidade vai matar aqueles que estão chegando. Veja bem, esses dias alguém me ligou perguntando, pastor, e nem sou pastor, sou diácono, mas pelo modo carinhoso, pelo amor, né? Pelo aquilo que a gente vai construindo, a gente acaba recebendo alguns títulos. E esse título, ele falou, cara, é o senhor mesmo? Eu falei, como pode? Não, sou eu. Ah, então é o senhor mesmo, que um dia veio aqui pregar para nós e o senhor estava com a camiseta do Capitão América. O religioso, ou aquele que tem o seu coração branco e peludo, vai dizer, imagina. Mas nós temos que entender que costume já vem vindo construindo. Mas aí é muito difícil falar desse tema. Você poderia ter me dado do amor, né? Você podia ter do cristianismo. Querendo né? ou não, se torna pesado para alguns, né? Porque essa ideia de querer ver ser como. Isso é pequeno demais, é fútil demais. Você falou, e foi bem claro nas palavras de Tiago ao dizer que é praticar com os que estão de fora. De fora. Né? Não tem nada a ver com eu tentar transparecer com os de dentro. E hoje em dia se confunde isso. Esse é o problema. A religiosidade que mata é essa. É eu tentar transparecer algo que na verdade, na essência, eu não sou. Então vamos lá. Tem todo mundo conhece o Luciano Subirá. Ele escreveu um artigo que dizia assim, a religiosidade é a pior que a imoralidade. Ele vai dizer que a religiosidade é pior que a imoralidade. Por que ele fala isso? Porque a religiosidade faz um bloqueio dos pecadores contra o arrependimento. O religioso é aquele que viveu dentro, estava dentro, saiu por escolha ou por mágoa de alguém, ou por um ato que ele não concordava, e agora ele é um religioso. Ele bloqueia, ou o religioso que está dentro não aceita mais aquele que está fora. Fecha as portas para a graça de Deus, né? Exatamente. Mas vamos pensar então, já que falou de graça, um cara irrepreensível como Daniel, que teve sua vida ministerial e toda vez ele tinha certeza, num certo dia ele para, porque ele está angustiado, porque ele leu que a condenação de 70 anos, aí ele para, porque ele queria que uma resposta, ele não aceitava aquilo. Mas a oração dele é assim, Senhor, nós pecamos, Senhor, nós pecamos. Foram 4.600 pessoas tiradas de Jerusalém, levadas para a Babilônia, só 4 ficaram de pé. Uau. Só 4. Todos sabiam, todos eram religiosos, todos cultuavam, todos eram fiéis, todos davam as ofertas, as primícias. Mas 4 decidiram não se contaminar. Sim. Aí ele ora para esses 4.600, dizendo assim, nós pecamos, é por isso que estamos aqui, aqueles que foram levados cativo, aqueles que estão corrompidos, estão perdidos, que não querem voltar. Aí no final ele fala assim, se o Senhor atender a minha oração. Uau, isso é muito poderoso, né, Fabiano? É eu chamar a responsabilidade. Sim, alguém tem que chamar. Eu me colocar nessa brecha mesmo. Perfeito. Aí nós vamos para Davi, que anda irrepreensível, homem de guerra, aguarda, mas é lembrado por quê? Pela traição de Betseba. Ele pega a carta de morte, entrega na mão do cara que vai morrer e manda ele para a guerra. Mas ele
sabe quem ele atende, ele entende com quem ele serve, ele reconhece que ele serve. Ele era religioso? Ele era religioso. É igual o irmão do filho pródigo também, né? Sim. Pai, eu tô aqui. Te sirvo há tanto tempo, o senhor não me dá um cabrito. Mas a graça, esses dias eu até anotei no meu caderninho aqui, que o meu pastor Lindenberg amado tirou, brincou comigo, mas eu falei, maior que o seu pecado é a graça de Deus. Maior que o seu pecado é a graça de Deus. E eu acho que o problema do religioso é não ver Deus como pai, mas ver como Senhor, como o grande patrão. O problema do irmão do filho pródigo era esse, ver só como um patrão. Na verdade, Deus querendo que a gente o enxergue como pai, né? Tanto é que é interessante essa fala que você falou a respeito de Daniel, porque o filho pródigo, ele assume essa culpa também. Ele chega diante do pai e fala assim, ó, eu pequei contra ti. Sim. Ele não põe a culpa em ninguém. Não foi por causa do meu irmão que era religioso, não foi por causa de A, de B. O problema foi eu. Eu preciso. Mas o que está na casa está dizendo, está indignado. Sim. Ou seja, eu tô te servindo aqui tanto tempo. Está indignado porque o cara está voltando. A religião é essa. A religião que mata é essa. Né? A religião que mata é essa. Que eu não aceito o meu que foi para lá. Mas a religiosidade é a minha fidelidade com Deus, é a minha vontade, é a minha crença. Só que a gente precisa entender que a religiosidade é muito mais profunda que isso. Porque hoje a igreja ela é institucionalizada. E ela se liga ao Estado. Quando nós voltamos na história da igreja, aí tinha um artigo dos presbiterianos que eu até trouxe aqui, e nós precisamos voltar na história. No primeiro século, no segundo século, até o quarto século, a igreja é perseguida. Tem um livro muito bacana, até indico para você achar, que é as catacumbas de Roma, que vai explicar que os judeus estão, ou os cristãos estão orando escondido. Mas não havia estrutura. A estrutura vai ser instaurada ou inaugurada anos depois. E aí vai receber a denominação de Igreja Católica. Mas onde está a igreja verdadeira? O que é a igreja e como identificá-la? Não havia uma estrutura. Hoje há uma estrutura. E nós herdamos isso lá de trás. Outrora, se encontrava nas sinagogas. Era um lugar de debate, de conversa. Chegavam todos lá. Gnósticos chegavam lá. Montanistas chegavam lá. Várias outras ideologias ou pensamentos que dividiam ou distorciam a verdade da palavra de Deus. Tinha uns que diziam que a crucificação não era real, o corpo não era real. O túmulo estava vazio. Não aceito isso. Vocês mudaram de lugar. E aí, para proteger, para unificar, e aí tem alguns preceitos que diz assim: aceitação de um conjunto de livros tido como divinamente inspirado. O hebraico, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A declaração formal de pontos centrais da fé. Então há vários concílios. Pablo, há vários concílios. Tiago mesmo, em Atos 15, quando Paulo volta e as pessoas estão sendo batizadas com o Espírito Santo, não estavam fora do convívio? Aí ele vai falar, opa, pera, para. Vamos ver, tá aqui. Ele vai falar, opa, se Deus está batizando, se está mostrando, vai existir uma regra. Só que as pessoas levam para outro. Ah, não, o Pablo não está aqui, está contra mim. Não é isso. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios, os que estão fora, que se converte a Deus, mas escreve-lhes que se abstenham de quê? Da contaminação dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Então ele coloca uma regra. Religiosidade é um ato de viver com regra, sim, mas quando eu levo ao extremo, talvez a religiosidade mata o extremo.
É a ideia de imposição, né? Sim. De Sim. ordem que precisa ser. Porque agora ela é instituição. A igreja está dentro de E vós. o problema Vós sois a igreja. é fazer disso um palanque político, assim, dizer que se eu não comprometer com essa verdade, eu não vou ser salvo. Então tem uma outra literatura que diz assim, a neurose da religião. Essa parece no primeiro momento uma crítica, parece aí no primeiro momento algo demoníaco. Não, sabe o que ele está dizendo? Ele está nos comparando aos fariseus. Hoje a religiosidade vai matar quando eu tenho um comportamento farisaico. E qual é o comportamento farisaico? Ir além das aparências. É exatamente esse o problema hoje. Nós, as pessoas religiosas, temos a tendência de fazer julgamentos rápidos, fundamentados na aparência. Os vigilantes fariseus faziam a mesma coisa. Eles fizeram a seguinte pergunta aos discípulos: por que você come com o mestre? Ou, mestre, por que você come com os publicanos e pecadores? Essa pergunta reflete uma série de tradições e preconceitos. Por detrás dessa pergunta havia apenas um preconceito. Por que você come com o publicano? Por que você come com... Porque, aliás, os do alto escalão, o nível dele, não deveria sentar-se para comer com os pecadores, né? Porque a religião te faz isso, né? Só a nata, só... Sim, mas eu tenho que tomar cuidado para eu não me tornar feiticeiro. Como, Fabiano? Eu me tornar rebelde. Nós somos fariseus na atitude, na aparência. Cristão perdoa 70 vezes 7. Sim. Cristão ama incondicionalmente. Cristão anda como Jesus, fala como Jesus. Cristão Jesus é lindo. O evangelho é além da aparência. Ele é uma expressão evangelho invisível. É quem você é lá fora. Sim. Tem mais a ver com aquilo que eu carrego por dentro, né? Sim. Não que eu tento transparecer por fora. Não. Olha para você ver como a gente é fariseu. Eu não estou falando. Eu amo a instituição que eu convivo. Eu adoro a minha casa. Eu adoro isso. Para mim não é julgo. O ato da gente ir à igreja e seguir os ritos religiosos não significa, né? Não. Que, se eu não for, não. A gente gosta do ambiente, do culto. Não posso fazer disso, como eu disse, né? Um palanque político para bater no peito e dizer, eu vou para a escola dominical, vou ser salvo. Eu vou, não tem a ver. Ela mata quando eu institucionalizo. Sim. Quando eu espiritualizo, não. Sim. Dá para entender isso? Quando eu institucionalizo isso, que eu uso para abrir portas, para dar carteirada, para humilhar as pessoas. Eu tenho um amigo que me disse uma vez assim, chegou um certo pregador para pregar em tal lugar. Ele me para na porta, a oferta dele estava no bolso do pastor presidente, que já tinha ofertado na vida dele, tá? E aí a outra metade, quando ele chegasse, que eles estavam esperando. Ele chega na porta e ofende o diácono. Tá aqui minha chave. Estaciona rápido, porque eu preciso chegar no congresso. Eu vou pregar aí, eu sou o pregador. O pastor, presidente, viu essa cena, mandou chamar essa pessoa. A pessoa sentou, ele tirou a oferta e colocou no... Até aí, amém. Mas chamou o diácono. Senta aqui do meu outro lado. O senhor não prega hoje. Quem prega é ele. Então eu tiro a instituição e trago a espiritualidade. Dá para entender isso? Porque muitos, por causa da instituição, do poder, do status quo,
eu acabo passando por cima daquela igreja que não tem nada a ver com isso. Tanto é verdade isso que Mateus, até o capítulo 12, Jesus veio para explicar para os judeus. Eu vim para vocês, eu vim cumprir o que os profetas disse, coisa e tal. Só que vocês não entenderam nada. Vocês são muito religiosos. Vocês não entenderam nada. Aí a Bíblia diz assim, ó: e tendo Jesus saído da casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou muita gente. E ele vai dizer assim: olha, eles não entendem nada, mas foi revelado aos pequeninos. Ué, mas tinha festa do tabernáculo, tinha festas e dava dízimo e orava alto. Não, vocês não entenderam. Eu não estou falando que é religiosidade, eles também entendiam isso, porque foi dado a eles a lei, só que eles não conseguiram cumprir. Sim. Ou se achavam perfeitos demais, né, Fabiano? Sim. O problema é isso, né? Quando o cargo ele me sobrepõe. Aí ele mata. Aí eu posso dizer que a religiosidade mata. A família, quando o apoio por trás que eu tenho, sim, ela sobressai aquilo que Cristo fez por mim. Porque o nosso alvo é chegar no outro lado. O nosso alvo principal é a nossa conversão interna. Por exemplo, eu tinha esquecido e me vem à memória agora o exemplo que eu ia dar de religiosidade de não ser, de ser aparente. Nós estamos aqui numa festividade, numa confraternização, e há uma piscina. O meu pastor está presente, então eu vou ficar de calça, mas quando ele sair eu vou pôr bermuda. Isso é um problema. Isso é religiosidade. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Muitos são acusados de religiosos ou são oprimidos pela religiosidade, porque não podem ser aquilo, ou vivem de aparência, melhor dizendo. Eu vou me conter aqui para não ser tão polêmico, mas entenda, nós estamos no mundo para levar as boas novas do Senhor. É isso aí. Eu não sou aquele cara na igreja. Nós tínhamos uma expressão lá no Pingo de Ouro que dizia assim: pessoas reais com vidas reais. É isso aí. Ou seja, seja você mesmo. Sim. Jesus gostava de pessoas assim, gosta de pessoas assim, né? Só que eu tenho que tomar cuidado para eu não ofender meu irmão que vive isso, mas não é julgo para ele. Sim. Ele vai para a praia de calça, ele joga bola de calça, ele gosta, ele não é julgo. Se você perguntar para esses meus irmãos, eu não posso escandalizar eles. Foi eles que trouxeram o evangelho até aqui. Sim. Eu cheguei agora, de 2010 para cá. Eu não tenho essa natureza, mas isso não me faz diferente. Nem melhor, nem pior. Acho que a ideia dos religiosos é se sentir melhores em algumas atitudes como essa. Sim. A religião que mata é de fato... O que a gente está fazendo é fechar para as pessoas não chegarem. Sim, exatamente. Fazendo dessa forma, eu crio um bloqueio. Um bloqueio ao arrependimento. Se aproximarem de mim e me verem refletindo a Cristo de verdade. Você afasta mais do que ganha, sim, sendo religioso. Exatamente. Eu tenho minha vozinha. E a gente vê o exemplo de Cristo, né? Ele sentava e comia com os pecadores. Sim, eu tenho uma vozinha, ela é kardecista. E ela tem lá os seus 93 anos. E é até hoje. E ela é até hoje. Ela é até hoje. Na verdade, é a vozinha da minha avó. E ela falava assim, ela morava lá na Rocinha. Sim. E a instituição estava chegando. E ela falava: eu tenho saudade de quando os crentes
sentava comigo e tomava café. Eu falava do que eu cria. Ela dizendo isso. Ela dizendo isso. Eu falava do que eu cria e eles falavam da Bíblia. Eu conheço a Bíblia, ela fala. Eu sei o que é a Bíblia. Mas eu tenho saudade do que não é aparente. Que eu tenho diálogo. Eu construo. Eu não imponho. Pablo, você não está aqui por imposição. Um dia você sozinho em algum lugar disse: Senhor, eu não aguento mais essa vida. É isso aí. E não aguentei mesmo. Eu não dá mais para mim. Sim. Nós estamos aqui e outros colegas que vão nos ouvir porque algo estava sufocando ele. E aí ele não estava preocupado em ritos. Sim. Ele estava preocupado em Jesus. Ele não estava preocupado no externo. Ele estava preocupado com a cura do seu interior. E assim ele veio. Só que há uma grande religiosidade, sim, e essa expulsa as pessoas. Eu nasci na igreja, eu moro na igreja, vivo na igreja, mas não pertence a Deus. E tem pessoas que são até criadas com essa mentalidade, né, Fabiano? Porque eu sou filho de tal, nasci, cresci, às vezes nunca tiveram um encontro com Cristo mesmo, que deseja se revelar a nós, nunca beberam da água que Ele tem para nos oferecer e acham que isso, pelo fato de cumprir os ritos, sim, acreditam que vão para o céu. Não é bem assim, não é dessa forma. Não, é interessante enfatizar isso aqui, porque há uma urgência da gente entender isso. Não é pelo que a gente faz. Não tem nada a ver com aquilo que eu tento transparecer, não tem nada a ver com aquilo que eu faço, que eu cumpro. Não que isso seja ruim. A gente precisa fazer isso. Sim. A gente precisa se unir mesmo, a gente precisa congregar mesmo, é necessário. Mas não tem nada a ver com o que eu faço. Não. Tem a ver com o que Ele já fez. E o que Ele fez? Morte de cruz. Tá pago. É um jubileu. Sim. Ele nos religou. Religou com Ele. Eu não tinha o direito. É graça. É dom imerecível. Sim, sim, sim. Eu pego eu levo as boas novas para aqueles que não sabem que tem um pai, que se sente órfão, abandonado. Vamos falar de religiosidade? Então vamos já, para a gente ir para o final, porque senão a gente vai ficar até umas 6 horas aqui. A gente fica falando bastante. Se hoje um homossexual, uma lésbica, que não consegue nem dar o nome ao cooperador que vai levar, anunciar o nome dele lá na frente, porque ele não ouve, faz mais de 20 anos que ele é chamado, vou usar um exemplo, de Fabrício, de Cláudia, mas o nome dele é João. Ele chegou na igreja, não porque eu o levei, é porque o amor de Cristo chegou nele. De alguma forma, Deus impulsionou ele lá, porque quem impulsiona é o Espírito. Sim. O Espírito chegou primeiro e ele entra na igreja e ele está há muito tempo na rua, muito tempo perdido. Os varões não colocam ele do lado. Ele senta no último banco da igreja. Sim. Ele não entende isso ainda. Não está configurado. É demônio, vamos orar. Vai expulsar, amém. Mas tem um social por detrás. Sim. Quem vai pagar a prótese para ele tirar? Para ele reconstruir a sua vida? É a igreja. É o convívio. Sim. Mas a gente não faz. Sabe o que a gente faz? Tira sua roupa. Você não é digno de estar aqui. Para entrar aqui, você tem que tirar o brinco. Para entrar aqui, você tem que colocar outra roupa. Eles sabem. E fazendo assim, eu não aproximo. Eu afasto. Eu excluo, ao invés de incluir. Sim. Aí eles vão construir uma outra igreja. É interessante a gente ressaltar isso aqui, porque a gente não está fazendo uma apologia ao pecado também. Não, de forma alguma. De certa forma, uma urgência gritante para não fazer disso, não fazer de forma alguma. Das minhas atitudes, acreditar que isso, vou expulsar essas pessoas que eu julgo que não mereça. Não é assim que funciona, não é assim que eu trago essas pessoas para Cristo. Ele primeiro chega
Eu cuido, consolido. Sim. E eles mudam. Exatamente. Não é por força nem por violência. Não. Eles têm que sentir amor, um terreno fértil. Sim. Sentir amado, acolhido. Mas eles não podem ficar do jeito que está. Sim. Mas não sou eu. Porque o evangelho também é confronto, é mudança. Não sou eu. Renúncia. Sim. Mas é Deus que vai fazer. Da mesma forma com o drogadicto, da mesma forma com aquele que adulterou e desligou. Ele tem que ter força. Davi pecou. Ele levanta. Deus não mandou ele levantar. Sim. Ele prostrou, orou, mas ele se levantou. O filho que a gente citou, ele se levantou. Levantar-me-ei. A diferença está aí, né? Sim. Tomar atitude e reconhecer. Venha do jeito que está, não fique do jeito que chegou. Mas não sou eu que mudo. Sim. É o Pai. Não sou eu que mudo. Às vezes a religiosidade mata aqueles que querem se chegar. E aqueles que se acham dignos estão dentro. Hoje a gente prega para gente que está dentro da igreja. Você faz o apelo uma alma. E quer exigir dessa alma que se rendeu a Cristo, depois de uma semana, que ela se comporte e que ela seja como um de nós. Se é que se fomos criados em séries, né? Quem está morto não tem fome de Deus. Quem está morto não tem sede de Deus. Quem está morto não vê Deus. Quem está morto cheira mal. Quem está morto está aprisionado. Isso, espiritualizando as coisas. Mas Jesus chega na hora certa. Sim. E fala, vem para fora. Isso aí. Não mandou ir lá tomar banho, tirar as vestes. Vem do jeito que você está. E quem estava dias depois no culto, ele estava no culto, estava tendo um culto, ele estava lá servindo. Porque o evangelho tem poder de fazer isso, né? De mudar pessoas de verdade. Quem sou eu para julgar? Eu vou ensinar, porque é isso que Jesus fez. Eu não posso ser uma ferramenta para matar. Eu tenho que ser uma ferramenta para incluir. Sim. Eu abomino 100% o pecado. Eu tenho certeza que vai me levar para o inferno. Mas eu amo o pecador. É isso aí. Mas não é de um dia para a noite. É um processo. Talvez haja cura imediata quando há risco de vida. Sim. Mas tem curas que demoram a se cicatrizar. Então eu não posso ser religioso a ponto de dizer, eu agora, por que agora eu sou melhor do que o outro? Eu não sou melhor do que ninguém. E tem muito disso, né? Até Jesus disse, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Ele era Deus. Sim. E eu, pequenino desse, 45 anos nessa terra, o cara que estava no princípio, ou antes do princípio, no início, que fez um plano de salvação para a humanidade, estava no ato da criação, se fez homem no meio de nós, e disse que veio fazer a vontade do Pai e não a dele, foi obediente, imaculado, sem pecado. Eu acabei de chegar, não dá para eu sentar na frente. Eu tenho que sentar onde ele me colocar. É ele que manda. Ele no comando, ele na direção. Tem hora que ele muda o cenário e fala comigo. Mas tem hora que ele fala comigo e muda o cenário. Sim. É simples a regra. E Fabiano, você já enfrentou alguma dificuldade assim de estar diante de pessoas religiosas assim e sofrer preconceitos? Já teve alguma experiência desse tipo? As pessoas se sentirem superiores a você diante de algumas situações e você saber lidar com isso, né? Porque tem que ter estrutura, tem que ter maturidade. Eu relevo, tá? Porque, como eu disse, a gente tem que ser tardio em irar, né? A gente precisa
Hoje eu tenho essa maturidade. Outrora eu não tinha. Discutia, brigava, era bravo, tinha outro caráter, tá? Tinha outro caráter. Hoje, para me buzinar, só se o cara bater no meu carro. O cara é imprudente. Mas até isso eu tenho que me controlar, porque não sou eu quem vivo mais, é Cristo que vive em mim. Não é a minha atitude, não é o que eu acho, não é o que eu penso. É Ele que vive em mim. Isso aí. Não sou eu. Certa feita eu cheguei num lugar para pregar. E eu sentei no banco e o cara pediu minha carteirinha de membro. E eu não tinha, eu era cooperador. E nunca fiz questão de me apresentar. Quem me conhece sabe que eu evito. Eu fico até constrangido, porque eu acho que eu não mereço tudo isso. Porque tem muitas pessoas muito mais sábias, muito mais doutas, muito mais de joelho no chão, que merecem essas honras e nem são notados. Mas prova é Deus dele achar graça em mim. E o cara me menosprezou. E aí um outro dia eu voltei lá com a carta de membro. Ele me chamou para pregar de novo. Aí ele falou assim: você não tem carta de membro? Eu não tenho. Tem carteirinha de crente? Não, não tenho. Só faltou falar pra você, hein? Não vai pro céu não, hein? Aí ele falou assim: então faz o seguinte. Aí ele me deu 15 minutos para pregar. E eu comecei a pregar. Mas como não sou eu, é o Pai que vive em mim, ele bateu nas minhas costas. Quando deu 9 horas, ele falou: Continua. fica à vontade, filho. Vai mais um pouquinho. A religiosidade, eu sei que é prudência, pá, que a gente pode colocar ninguém. Eu não estou aqui para ir contrário às regras, nunca. Eu aceito-as. Mas não são as regras. Sim. Não é a lei. A lei era pura. A lei era fácil. Se você vai ofertar, traz. Se você não tem para ofertar, traz um pequenininho, traz um grandão, quem tem. Se você defraudou alguém, devolva. 50 anos depois, devolva tudo. Tá tudo certo. A regra é isso. Era a regra de conduta. Não coma esse tipo de alimento, não coma esse outro tipo de alimento. A regra é para sobrevivência. A regra de não andar em alta velocidade não é para te matar, para te deixar bravo. É para te orientar, para salvar a sua vida. Mas é que o seu coração está branco e peludo. Você está dando ouvido à voz do inimigo, do Satanás, que está dizendo para você: vamos abrir a nossa porta, vamos fazer a nossa regra. Vai chegar um momento, você vai institucionalizar. Você vai ter que institucionalizar. Porque você vai ter que ter ordem e decência. Sim. A lei não era para matar, a lei era para que eles vivessem. Mas não. No primeiro momento, já fiz o meu bezerro de ouro. No segundo momento, já comecei a questionar. Eu prefiro voltar a comer as comidas que eu tinha no Egito do que e morrer de fome aqui. Eu sou desobediente. A regra ela é importante. Mas ela não pode ser maior do que o amor de Deus. Aleluia. Eu sei que eu preciso discipular. Mas Raabe não foi assim. Raabe recebeu as pessoas de Deus. E fez um pedido que ela não morresse e nem os seus. E foi lavada. Coloque aí uma fita de escarlate na porta, representando aí o sangue de Cristo. Você foi lavado. Aí a Bíblia diz que a salvação chegou para ela e para os seus. Tanto que o seu filho Jefté está lá nos Heróis da Fé. Prostituta. E Deus colocou ela indigna, na genealogia de Cristo. Está lá. Mas ela não teve discipulado? Ela teve. Ela chegou do jeito que ela estava. Mas depois ela passou. A Bíblia vai dizer que ela vai ser discipulada assim. É que nós estamos colocando regras acentuadas ou impossíveis, critérios impossíveis de se alcançar para aqueles que estão fora.
E quem está dentro se sente o supra-sumo. E mal sabem eles que a problemática do fim será essa, né? Mas no teu nome eu fiz isso, no teu nome eu fiz aquilo. Mas eu não te conheço. E aí é que fica esse questionamento no ar, né? O que adianta eu achar que estou gastando a minha vida no altar se de fato não estou cumprindo aquilo que ele quis que eu cumprisse? Sim. Refletisse o evangelho na essência. Sim. O que você fez? Deixa eu ver o que você fez. A religiosidade vai matar. É lógico que quando eu falo de religiosidade mata, no meu coração está aqui. A roupa que eu uso e costume, regra. Dentro do meu coração está assim. Eu tô pensando em quem vai ouvir depois. Eu tô com muita prudência em falar, porque de quem vai ouvir depois vai interpretar diferente. Mas quem está magoado, olha, deixa eu te falar uma coisa. Deus é sábio. Ele fala para você perdoar a outra pessoa, porque senão você não recebe perdão. A sua oração não passa do teto, etc, etc e tal. Mas ele fala isso porque o amargo é um inferno na vida do outro. Mas ele fala, não ceia, examine-se a si mesmo, vai lá, reconcilia e volta. Sabe o que ele está dizendo? Tira a amargura do seu coração. Ele é mau, ele é ruim, mas tira, para você ver as coisas boas. Porque quem está com o coração amargo inferniza o outro. E quando a gente fala de religiosidade mata, sabe por que o cara está falando agora? Fala mesmo, fala da roupa, fala não sei do que, fala do rito, fala disso, fala daquilo. É porque ele se magoou. Estava dentro e agora está fora. Sim. Porque eu não falei a paz do Senhor. Porque eu não falei graça e paz. Nossa, tinha que falar graça e paz. Não, graça e paz não, tem que falar graça. E o que dizer para essas pessoas, ô Fabiano? Para essas pessoas que se sentem ofendidas pelo fato disso mesmo, porque isso vai acontecer. Os religiosos estão infiltrados no nosso meio, porque há uma complicação para se entender isso. Eu preciso ter estrutura para me suportar isso, para mim não chutar o balde, para mim não desistir, para mim não jogar as coisas agora, logo agora, entendeu? Como? É simples. É Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Que não vive pela carne, mas agora vive pelo Espírito. Se você é convicto de que Deus falou com você, se você é convicto que Deus tem um chamado para você, se você não entende por que está sendo impulsionado a estar onde você está, fazer e viver aquilo que você foi chamado, ninguém tira você de lá. Se alguém dizer aqui para você que você é indigno, amém. Se alguém dizer para você que você não tem mais chance, amém. Se alguém disser para te condenar, te apontar o dedo, amém. Mas Jesus jogou o seu pecado, o meu pecado, no mar do esquecimento. Pegue sua cama, negue-se a si mesmo e siga Jesus. Você precisa focar na cruz. Na cruz. E não desistir. Não, porque ele não tem prazer em quem retrocede. Ele não tem nada. A pessoa que entra no evangelho não tem plano B. Não tem. É ser fiel até a morte. E também não tem escolha. Eu vou escolher servir assim e não. É do jeito dele. Quer saber como Cristo quer que a gente sirva? Tá aqui, ó. Sim. Se tem um manual, tá aqui. Sim. Porque todos os outros seguiram isso. Até os que refutam, dizem que é mentira, mas tá aqui. Diz que é verdade, tá aqui. Que não entende, que tem dúvida, tá aqui. Não é à toa que tentaram destruir ela um monte de vezes. Não conseguiram. E não consegue. Não consegue. Não temas. É só, Deus fala com nós com várias maneiras. Mas eu só falo com ele na oração.
Mas não é a oração em público para todo mundo ver. É no meu quarto, na minha angústia, na minha luta. E na sua luta, a gente briga, a gente é tão religioso que o irmãozinho que está lá no fundo dando glória a Deus alto me incomoda. Só que aquele irmãozinho que está dando glória a Deus, a filha era cega e voltou a enxergar. Só Deus sabe, né? Então, assim, não dá trela. As pessoas chegam de alta patente, Jesus. Só foca nele. Senta lá, chora. Nem brigar com ele você pode brigar. Você vai falar para Deus. Porque a minha justiça é diferente de Deus. É diferente da de Deus. A minha justiça é imparcial. A de Deus, a minha é parcial. A de Deus é imparcial. Ele analisa ambos os lados. Por isso que a religiosidade se torna imoralidade. Porque ela não deixa os pecadores chegar. Nós não estamos deixando os pecadores chegar. E quando chega, eu o expulso. Então, assim, deparou com o religioso, ou aquele que se comporta como, perdoa, ora por ele. Talvez ele aprendeu assim, ele está amargo, ele não entende. Não está num dia bom. Não está no dia bom. Eu vejo dessa forma. Às vezes a pessoa só não está no dia bom. Sim. E isso é normal, faz parte do ser humano. Não é Cristo. São as pessoas que não compreendem o cristianismo. É isso aí. Amém? Que coisa boa. Eu espero ter sido claro nessa minha pequenez. Sim, nossa, que assunto amplo, né? Um tema bastante importante e com urgência para esse tempo. Sim, sim. Para a gente entender de uma vez por todas isso, né? Não deixar a religiosidade tomar conta do meu coração ao ponto de eu tentar demonstrar aquilo que eu não sou. Não, eu tenho que entender que deu certo até aqui, do jeito que estava. Tem que ser do jeito que eu sou mesmo. Sim, né? sim. Seja simples, seja você mesmo, não tentar transparecer uma pessoa que... Você, o evangelho é simples. Mateus, vem comigo. Tiago, vem comigo. Mas é isso. Não, vem comigo. É você mesmo. Vem comigo. Porque ele vê o meu coração, ele não vê a minha aparência. Sim. Ele vê a característica. Sim. É lógico que no meu ambiente, eu estou dentro do judiciário. Eu tenho que usar um terno e gravata. Eu estou no militar. Eu não posso andar dentro da aeronáutica sem camisa. Mas eu me comporto para não escandalizar meu irmão. Fabiano, que coisa boa. Amém. Deus abençoe, né, você por esse assunto. Que maravilhoso entender isso. Tenho certeza que vai voltar em outras oportunidades. Que gratidão de coração. Muito obrigado. Maravilha, cara. Eu que agradeço. Só vou mandar um beijo, se não cortou ainda, mandar um beijo para minha esposa, para os meus filhos, né, para o meu pastor, pro meu amigo Tiago, para a Lília. Vamos tentar trazer o Tiago. Senão dá problema, senão eu chego lá e apanho. Meu pastor Lindenberg, Rose, enfim. Tentar trazer o Tiago, Lindão. Sim. A gente bater um papo aí com eles. Fabiano, muito obrigado. Obrigado. Deus abençoe, até a próxima. Eu que agradeço. E é isso aí. Maravilha. Voltei aqui só para... Eu sou autor de um livro, Acomodação Saia da Zona de Conforto. Ele vai trazer no aspecto profissional, saia da zona de conforto profissional, vai te dar uma dica bacana aí para você evoluir profissionalmente, educacionalmente. Tem aqui o aspecto religioso dentro dessa literatura, de minha conversão, como eu comecei, né? E também sair da zona de conforto familiar, que você muitas das vezes aí não compreende o aspecto que você está vivendo, muitas das vezes acha que está certo, mas pode ser aí que eu te dê uma dica bacana para trazer saúde e vida também aí para a sua vida profissional, familiar e religiosa. A acomodação sai da zona de conforto, depois vão deixar aí no corpo aí do e-mail meu celular, para você fazer o pedido aí você entra em contato conosco, eu te forneço aí direto com o autor, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Gente, é isso aí, Deus abençoe você que ficou até aqui, continue nos abençoando, que assunto bom, né? Como é bom entender com clareza qual que é a religião que mata. Continue abençoando a gente, fazendo esse projeto crescer, né? Espalhando para outras pessoas. É isso aí, vamos pro próximo, Deus abençoe, até mais, tchau, tchau!